Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à segunda edição do B-Store Talks. Eu sou Lenivaldo Silva, alagoano de Delmiro Gouveia, formado em comunicação social pela FAAP, escritor, fotógrafo e corretor de imóveis, decisão que eu tomei aos 60 anos. Sou pai da Nina Civali, conselheiro do Museu Afro Brasil, diretor do IBD, Instituto Brasileiro da Diversidade, e membro do BNI, Business Network International, a maior organização profissional de network do mundo. E tenho o prazer de também ser conselheiro do movimento B-Store. O B-Store Talks é um ciclo online de encontros mensais, com entrevistas, rodas de conversas e grupos de discussão sobre geração 50+, diversidade geracional, longevidade do movimento B-Store. Os encontros ocorrerão uma vez por mês, numa quinta-feira, em veiculação no YouTube do movimento B-Store e da Mega Brasil, e em site, LinkedIn e Instagram do movimento B-Store. Quem ainda não segue, por favor, junte-se à nossa rede. O B-Store aborda um leque completo de temas, desafios e oportunidades relacionadas à geração 50+, à diversidade geracional, à longevidade, mercado de trabalho, empreendedorismo, saúde mental e física e relações humanas, consumo, cultura, educação, tecnologia, segurança e muito mais. Ao longo deste ano, reuniremos os vencedores de cada categoria do Prêmio B-Store, edição 2005. Hoje, com muita honra, recebemos aqui, com muito prazer também, os vencedores da categoria Eventos. O Brasil e o mundo passam por uma profunda transformação social. De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional de abril de 2005, o mundo vem envelhecendo a uma velocidade muito rápida. Por outro lado, temos no Brasil um grande contingente de profissionais 50+, em busca de um novo trabalho ou com dificuldade de reinserção profissional. De que forma a experiência pode ser convertida em inovação? Como equilibrar experiência e atualização constante de competências? De que forma o capital social dos profissionais 50+, pode beneficiar as organizações? O painel de hoje tem como tema como transformar o potencial dos 50+, em um motor de inovação e de melhoria do capital humano e social. Para o diálogo de hoje, temos a satisfação de receber Margarete Coelho, atual diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Ela é doutora em Direito de Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Direito Constitucional pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, bacharela em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Autora de livros e artigos científicos na área do direito e democracia. Exerceu os mandatos de deputada federal, deputada estadual e vice-governadora do estado do Piauí e tem sido a primeira mulher a ocupar o cargo de governadora do Piauí interinamente. É docente em cursos de pós-graduação nas áreas de direito constitucional e eleitoral. Tem experiência na área do direito e políticas públicas, com ênfase em direito constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: representação política, violência política, mulheres na política, partidos políticos, cidadania, democracia e eleições, empreendedorismo diverso e inclusivo. Nossa segunda convidada é Andréa Carrasco, superintendente sênior de recursos humanos no Grupo Bradesco Seguros. Ela é uma executiva de recursos humanos com mais de 30 anos de experiência em grandes organizações nacionais e multinacionais dos setores financeiro e de seguros.
Atualmente, atua como superintendente sênior de recursos humanos do Grupo Bradesco Seguros, liderando iniciativas estratégicas voltadas à cultura, diversidade, capacitação, remuneração, atração de talentos e People Analytics. Com uma trajetória marcada pelo desenvolvimento de pessoas e pela gestão de mudanças, tem como propósito impulsionar o crescimento pessoal e profissional de indivíduos e equipes. Completando esse nosso time, Gilson Zimmermann é CEO do Festival da Longevidade em Florianópolis, Santa Catarina. É administrador de empresas, empresário, consultor e especialista em gestão empresarial e de entidades empresariais, atuando há mais de 28 anos no associativismo. É mentor e facilitador de treinamentos empresariais nas áreas de oratória, gestão empresarial, planejamento estratégico e cultura associativa. Um estudioso e palestrante nos temas longevidade ativa e economia prateada e signatário do Movimento Nacional ODS Santa Catarina e atual coordenador geral do movimento no estado. Agora eu explico como será a dinâmica deste episódio. Eu, como moderador, trago questões e cada um de vocês terá no máximo 3 minutos para cada resposta. No final, cada um terá cerca de 1 minuto para as suas últimas considerações. Entendido? Então, vamos lá. Iniciemos a nossa conversa agora. E para começar, eu gostaria de saber de vocês como a longevidade está transformando o mercado de trabalho atual, começando pela Margarete. Por favor, é com você. Olá, eu gostaria de cumprimentar todos, especialmente agradecer o convite do B-Story, porque acho que essa é uma das iniciativas, é um dos movimentos mais interessantes e mais fecundos nessa área do anti-etarismo. Pensando na resposta que nos foi feita, eu gostaria de iniciar fazendo uma constatação. E eu sempre faço essa constatação quando eu trato sobre o tema etarismo e longevidade, principalmente nas questões de trabalho. A nossa legislação trabalhista ela foi desenhada num país onde as pessoas viviam, em média, até 45 anos. A CLT já ultrapassa os 80 anos, 80 e poucos anos, e ainda com a mentalidade de quem não precisa planejar para além da meia-vida. Esse descompasso entre o direito que temos e a vida que vivemos é talvez o melhor retrato do que a longevidade está fazendo com o mercado de trabalho. Ela chegou antes do que as instituições que deveriam sustentá-las. O Brasil hoje tem cerca de 60 milhões de pessoas com mais de 50 anos, esse é um dado da ONU. Em menos de 20 anos, esse grupo responderá por quase 40% da população. Isso muda tudo. Muda o perfil do consumidor, muda o perfil do trabalhador, muda o perfil de quem deveria estar nas mesas de decisão das empresas. A longevidade, gente, não é uma ameaça demográfica, é uma reorganização da vida produtiva, que exige que as empresas e os governos repensem o ciclo completo da carreira. O que nós estamos vendo hoje é ainda timidamente o surgimento de modelos de trabalho que reconhecem este novo ciclo. O talento sob demanda, executivos experientes contratados por missões específicas em vez de posições fixas. Esse é um dos formatos que cresce justamente porque as empresas perceberam que a experiência acumulada em décadas de carreira resolve em semanas problemas que levariam anos para um profissional mais jovem. A longevidade está transformando o mercado de trabalho ao tornar obsoleta a ideia de que carreira em linha reta com aposentadoria como ponto final. A longevidade propõe uma geometria diferente. Ciclos, reinvenções, colaborações entre gerações. E quem não se adaptar a essa geometria vai perder talentos que não podem ser repostos. Então, os profissionais
que hoje estão nessa faixa de 50, 60 anos, têm um mercado de trabalho ainda bastante restrito, mas que já se anuncia, né? São profissionais mais experientes, que já trazem uma preparação, uma formação de antes, e isso deve ser bastante estimulado, e é isso que eu acho que este movimento tem de maior contribuição para dar ao mercado de trabalho e, enfim, a todo esse debate público que tem merecido todo um destaque. Muito obrigado, Margarete. Agora eu passo a palavra para a Andréia, por favor. Olá, olá, Leno. É um prazer estar aqui. Queria agradecer muito a B-Story Talks por estar aqui, por estar aqui contigo e por estar aqui com os demais palestrantes. Bom, acho que a Margarete abordou o tema de uma maneira bastante elucidatória e eu acho que com bastante profundidade. Então, eu vou trazer alguns complementos aqui, que eu super concordo com o que ela trouxe. E o que eu vejo, né? Eu vejo hoje que a questão da longevidade, ela está transformando, inclusive, a forma mais primária das empresas, que é justamente o atrair, desenvolver e reter os profissionais. Como foi mencionado, as carreiras mais lineares e previsíveis já não servem mais, né, da maneira como foram desenhadas. Então, claro, a gente tem agora os profissionais, né, com trajetórias mais longevas, mais longas, e, portanto, a carreira precisou ser redefinida, né, não mais da forma tão verticalizada como sempre foi, e eu acho que este é um aspecto muito importante. Um outro ponto que vem linkado a isto é a parte de desenvolvimento. Eu acho que o termo de lifelong learning nunca foi tão apropriado e se encaixa como uma luva aqui. O aprendizado contínuo, ele é necessário e ele é parte da jornada. Ele não tem mais um ponto de chegada, né? Ele caminha junto com o profissional. E aqui nós estamos falando desde o autodesenvolvimento, ao upskilling, ao reskilling, ou seja, a dar novos insumos ou conhecimentos ou habilidades para dentro não só da área de atuação, porque o mundo muda o tempo inteiro, mas para outras oportunidades. Então, esse é um outro ponto relevante. Nós estamos vivendo aqui o mercado de trabalho onde a gente tem as gerações, né? 4 gerações trabalhando em conjunto. E essa multigeracionalidade, ela é importante, mas ela trouxe uma dinâmica diferente. Eu acho que ele é um potencializador de inovação, porque ele combina algumas coisas. Ele combina muito a questão da experiência com a curiosidade, a visão de longo prazo com o poder da execução, as experiências trazidas com novas oportunidades. Mas para que esse equilíbrio aconteça e, de fato, seja um impulsionador, um fator importante é a mudança de mindset. A gente precisa aqui, e a longevidade impôs um papel diferente da liderança. A gente fala muito de ambidestria na liderança ambidestra, que tem que cuidar aqui e pensar no futuro, mas como é que a gente prepara esse líder para tratar com todas essas gerações? Para tirar os vieses, como é que a gente lida com os vieses? Porque eles estão por aí. Então, eu acho que os vieses, essa mudança de mindset, ele acontece não só para a liderança, inclusive para os liderados, inclusive para a população de 50 a mais, para compreender, para estar aberta, né, para este novo modelo que surge, né, e que vem surgindo cada vez mais e que vem se ampliando no olhar das organizações. Então, aqui claramente tem uma questão etária, mas é uma questão também muito mais de comportamento e de posicionamento. E sim, transformou o mercado e requer das organizações que tenham um papel relevante em mudanças de políticas e de práticas para dar conta disso tudo aqui. Obrigada. Muito obrigado, Andréa. Por favor, Gilson, é com você. Olá, cumprimento os organizadores do B-Story Talks. Muito prazer estar nessa iniciativa tão fantástica. E principalmente as minhas colegas aqui do podcast, a Margarete e a Andréa, pelo que já falaram e comungo das mesmas palavras delas, que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo. Eu gostaria de trazer aqui o tema que a longevidade implodiu aquele roteiro tradicional de 3 estágios. Antes a gente se preparava até uns 20 e poucos anos, produzia até uns 50 e sumia depois dos 50 anos. Hoje nós estamos na era da carreira multietápica. Sabe o que isso significa?
que a vida deixou de ser um roteiro de 3 atos: estudar, trabalhar e aposentar, para virar, então, um playbook aberto. Aos 50, aos 60 anos, você não está no fim do jogo, está iniciando uma nova etapa. O mercado está percebendo que ter alguém de 50 ou 60 a mais não é custo, é ter um ativo de resiliência, repertório que o jovem ainda vai levar uns 30 anos para construir. E eu quero dizer que eu sou prova viva dessa transformação. Aos 60 anos, 62 anos agora, aposentado há uns 5 anos e pouco, eu não parei. Pelo contrário, naquele momento eu entrei na minha carreira multietápica. Hoje sou instrutor de oratória, consultor, empreendedor. A longevidade transformou o trabalho em algo que não termina com a aposentadoria, mas se expande a partir daquele momento. O mercado está percebendo que o sênior não quer apenas ocupar o tempo, ele quer gerar valor. O trabalho virou um portfólio de competências, onde, por exemplo, a minha experiência em gestão se une ao meu empreendedorismo em tecnologia. Destacar rapidamente alguns pontos que foram trazidos aqui, ao termo da geometria, também da reorganização da vida, que as carreiras lineares, né, previsíveis, já não existem mais. E também apontou para a questão de que o aprendizado é um aprendizado contínuo, é para a vida toda. Isso se alinha também com a fala do Gilson, que trouxe o conceito de carreira multietápica. Bacana. Bom, a pergunta seguinte é essa: como as empresas podem criar ambientes mais inclusivos para diferentes gerações e quais estratégias concretas podem ser usadas para integrar equipes multigeracionais de forma produtiva? Eu convido agora para começar Andréa Carrasco. Aqui é como que a gente cria, né, esses ambientes mais inclusivos. Então, aqui eu acho que, sim, temos oportunidades, né, e acho que não existe um único conceito aqui. Mas, para mim, criar esses ambientes, né, multigeracionais, cada vez mais inclusivos, ele passa primeiro pelo reconhecimento que, de fato, a diversidade etária, ela é um ativo estratégico. E uma vez isto posto, que todos reconheçam que a pluralidade das gerações, ela traz um benefício importante. Eu brinco que ela combina a agilidade com a maturidade. Então, essa combinação, para mim, é uma combinação muito perfeita. E, na prática, nós já até falamos disso, que exige uma readequação das empresas e algumas práticas que eu acho que elas acontecem de uma maneira importante. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas um deles é quando a gente implementa ou aproveita programas de mentoria. Seja ele a mentoria tradicional, seja ele a mentoria reversa, porque aqui nós estamos falando de uma potência em termos de desenvolvimento de aprendizagem, que é a troca de conhecimento, né? É o quanto este tipo de prática, ela antecipa algumas coisas, ela encurta espaços de desenvolvimento, ela possibilita rotas talvez mais curtas, onde a experiência passada de alguém, os erros, né, vividos e as lições aprendidas façam com que a gente caminhe, né, e trilhe uma rota um pouco diferente. Então, eu acho isso super potencializador e, mais do que isto, é fazer isto reconhecidamente, é dar visibilidade a programas como este, é reconhecer o papel do mentor, né? É dar um lugar de fala exato, né? Para que isto fique, porque para mim tem uma coisa muito importante que é a coerência e a consistência. Quando a gente pensa em inclusão etária, para mim também passa por uma questão que é reconhecer a performance, reconhecer o talento, exercer a meritocracia para além da idade, não importa a idade, é exercer as promoções, né, que muitas das vezes elas não vão tão verticalizadas assim, para além disso, é para a contribuição do indivíduo, e para isso a gente precisa ter um ambiente que propicie isto, uma gestão que impacte, que fomente esses ambientes bastante colaborativos. Essa é uma outra pauta importante, é o quanto a gente colabora entre si e que as empresas fomentem projetos que trabalhem a colaboração e que seja muito mais uma pauta de nós do que uma pauta de eus, né? Então, para mim, acho que falando sobre isso, e também termos cada vez mais
trilhas, a gente já falou disso do treinamento, mas as empresas precisam desenvolver a todo momento essas trilhas e trabalhar fortemente os vieses conscientes, tá? Ou seja, todos temos, mas reconhecê-los e mitigá-los é um papel importante. Obrigada. Obrigado, André. Por gentileza, Gilson, a palavra é sua. Criação de ambientes mais inclusivos para diferentes gerações, vale ressaltar que inclusão não acontece por decreto, acontece por uma cultura. O primeiro passo, eu vejo que é um letramento geracional. Explicar que o time, para o nosso time, que idade não é só número, não é um atestado de competência. As empresas têm que criar um espaço de fala onde o veterano não seja visto como um fiscal do passado e o jovem não seja opressado sem causa. É transformar um ambiente em um lugar onde a curiosidade seja mais importante do que a data de nascimento ou o RG. Para mim é isso. E aí estratégias para integrar esse tipo de time, equipes multigeracionais que já foi falado e hoje é uma realidade nas empresas ter 3, 4 ou até 5 gerações trabalhando, eu vejo como duas estratégias que funcionam muito bem. A primeira seria a mentoria reversa. Coloca o estagiário para ensinar o diretor sobre TikTok ou IA e o diretor ensina sobre gestão de crise e política corporativa. A segunda são os squads de diversidade etária, onde nunca monte um projeto só com jovens ou só com seniores. Quando você mistura o ímpeto de quem quer testar tudo com a prudência de quem já viu que dá errado, o resultado é muito mais seguro e inovador. Uma estratégia concreta também é criar espaços de visibilidade. Por exemplo, em 2025, quando eu idealizei, criei, organizei o Festival da Longevidade, o que eu vi foi mágico. Eu consegui colocar 16 pessoas no palco, todos acima de 50, 60, 70 e 80 anos para falarem, speakers, provando que produtividade não tem data de validade. Integrar equipes é isso, é dar o palco para quem tem repertório. Nas minhas consultorias também, em loco, eu ensino que a melhor integração acontece quando o jovem traz o como fazer, tecnológico geralmente, e o sênior traz o porquê fazer estratégia. Seria resumindo o encontro do clique rápido com o pensamento profundo. Acho que essas seriam as soluções para fazer essa integração. Muito obrigado, Gilson. Margarete, é sua vez. Muito obrigada. Olha, eu vou começar falando pelo que eu acho que não funciona, para tentar enquadrar o que eu acho que funciona. Eu acho que não funciona criar programas isolados de diversidade etária que ficam só na área do RH e não chegam à liderança. Vou falar do risco que é fazer a mentoria reversa como projeto piloto, porque o importante é enquadrar na prática, incorporar na prática do dia a dia, fazer com que aquilo seja automatizado, essa troca seja automatizada e não algo engessado, coloca todo mundo na sala, vamos aqui fazer uma mentoria reversa. Acho que isso provavelmente não funcionará. E definitivamente, eu acho que não funciona tratar diversidade geracional como uma pauta de comunicação institucional, como endomarketing, né? Enquanto que os processos seletivos continuam filtrando currículos por idade. Então, acho que essas três questões, elas são vitais. Primeiro, programa isolado que não contamina toda a instituição não vai funcionar. Essas pautas, é como as pautas de diversidade. As pautas de diversidade, elas não funcionam na base da imposição. É uma conquista, é um convencimento. Então, nós precisamos de ter isso incorporado, a mentoria reversa tem que ser quase que espontânea e tratar a diversidade geracional dentro de projetos de endomarketing, realmente, eu acho que vai esfriar a pauta. O que eu acho que funciona, e eu acho fundamentado em algumas pesquisas que nós temos aqui no Sebrae, né? Não, o que funciona, eu acho que são intervenções que mudem as estruturas, não apenas o discurso. Eu acho que pesquisa ela é boa para pensar a política pública, não apenas para alimentar discurso. E a primeira delas é redesenhar os critérios de seleção e promoção que reflitam competência, e não marcadores de idade ou geração. Isso parece simples,
mas exige uma auditoria real dos processos e disposição para confrontar vieses que muitas vezes são inconscientes. A segunda delas é criar projetos em que pessoas de diferentes gerações trabalhem juntas, em problemas reais, não em workshops, mas em desafios concretos, desafios da própria empresa, dores da própria empresa, onde a experiência da geração mais velha e a agilidade digital da mais jovem precisam combinar para funcionar, né? Aquilo que o Gilson falava do clique rápido e do pensamento profundo, verticalizado. Uma terceira que eu citaria é criar espaços de voz para todas as gerações e decisões estratégicas. Incluir o profissional sênior nos processos de inovação e não apenas na função de preservação do conhecimento já existente, né? Não é a pessoa um repositório de precedentes, não. Sabe, eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer aqui, que é a diversidade é que é a mãe da inovação. Então, isso é muito importante. Uma empresa com diversidade geracional real reflete a realidade da sociedade lá fora. Isso tem um valor econômico direto. Ela entende melhor seus clientes, porque parte deles tem 60 anos ou mais, e parte delas tem 25 ou menos. Ela comete menos erros por ausência de perspectiva. Tá bem. Margarete, muito obrigado. Eu agradeço aos três por terem cumprido os seus tempos, isso é muito bacana. E agora eu vou direto, então, para a próxima pergunta, porque o debate está aqui, o diálogo está bem aquecido, está bem bacana, as falas de vocês se complementam, e a gente sabe que esse é um tema que traz muitos desafios e oportunidades também. A próxima pergunta é a seguinte: quais mudanças estruturais são necessárias nas políticas de recursos humanos para integrar plenamente os talentos 50+. E quem começa agora respondendo é o Gilson. Por favor. Na minha percepção, o RH precisa parar de usar o tamanho único, né? Mudança estrutural passa, sim, por um recrutamento às cegas para a idade, tirar o ano de formatura do currículo, acho que isso é válido. Passa por benefícios flexíveis também, por exemplo, talvez os 50 ou 60+, prefiro um check-up premium, algo desse tipo, do que um vale academia, ou de crossfit, ou alguma coisa assim, e ter novos modelos de contrato. Nem todo sênior quer trabalhar 40 horas semanais, talvez muitos prefiram ser consultores internos ou mentores em jornadas mais reduzidas. O RH precisa ser um arquiteto de talentos nesse momento, e não só um receptor, né, de crachás, toda essa parte hoje mais legal. Tem que mudar essa concepção, como também já foi falado pelas colegas em algum momento, e eu concordo com esse tipo de ação. Obrigado, Gilson. Agora, Margarete, por favor. Olha, quando se fala em mudar política de RH, a conversa costuma ir para treinamento de gestores, letramento, revisão de linguagem nos anúncios de vagas, metas de diversidade etária. Tudo isso é válido, mas não é estrutural. A mudança estrutural que eu identifico como mais urgente é outra. É a revisão dos sistemas de avaliação de desempenho. A maioria das métricas de desempenho corporativo foi desenhada para carreiras de 20 anos, não de 40, como as que a gente tem hoje. Elas valorizam velocidade de aprendizado de novas ferramentas, disponibilidade para trabalho intensivo de horas longas, mobilidade geográfica frequente. Essas métricas, elas não são neutras. Elas sistematicamente desfavorecem quem está numa fase diferente da vida profissional, seja porque tem responsabilidade de cuidado com filhos ou pais, seja porque optou por uma forma de trabalhar mais focada e menos frenética. E revisar essas métricas para que elas capturem contribuição real, qualidade de decisão, transferência de conhecimento, resultado de longo prazo, é uma mudança mais honesta, mais sincera que o RH pode fazer. A segunda mudança estrutural é criar trilhas de carreiras que não acabem antes dos 50. Hoje, muitas das grandes empresas, o teto da carreira para quem não chegou à alta liderança está implicitamente definido em algum ponto da faixa entre os 45 e os 50. Depois disso, o profissional ou estagna ou sente a pressão de sair. Isso desperdiça conhecimento e cria um ambiente em que envelhecer na empresa parece um fracasso. Então, criar trilhas alternativas com especialistas, conselheiros internos, lideranças de projetos,
com reconhecimento real e não com concessão de aposentadoria simbólica, é o que separa as empresas que, de fato, incorporam o talento 50 mais das que apenas declaram que o valorizam. Obrigado, Margarete. Andréa, é com você. Bora lá, sim. Eu vou trazer aqui coisas que já foram faladas e trazidas, porque eu acho que aqui é sobre isso, né? Quando a gente pensa nessa redefinição ou reestruturação. Acho que o primeiro ponto, que já foi dito de alguma maneira aqui, por mim, passa por a gente mudar, né, e ter as questões relacionadas à atração de talentos, de fato, né, seja tirar a idade, seja lá o que for, mas isto, e mais do que isso, não adianta eu só ter isso na política ou numa prática, se a cabeça de quem for entrevistar tiver todos aqueles vieses, e mesmo que eu tenha lá um descritivo de que tenha que ser diferente, não será, porque vai estar sendo feita uma escolha ali. Então, para mim, trabalhar este time, trabalhar os vieses, ter consciência dele e mitigá-los, porque aqui, gente, não vamos nos iludir, a gente está falando de comportamento humano. Então, para mim, sim, as questões de recrutamento e seleção precisam ser revistas. Concordo também com as avaliações, e as avaliações, normalmente, elas são base para a meritocracia. E cada vez mais a gente tem que zelar e trazer, né, questões relacionadas à performance, né? A performance, e aí não tem a questão da data de nascimento atrelada a ela. Então, é este espaço para que as avaliações considerem o todo, né? Não seja só uma avaliação para quem está nos moldes antigos de carreira, ou para uma carreira, né, mais curta, ou onde as avaliações para 50 a mais só possam ser factíveis e possíveis de meritocracia quando já chegou-se à liderança. Eu acho que não é sobre isso, é sobre usar o talento, né, da pessoa na função que ela está estabelecendo. E as carreiras mudam. Carreiras como especialistas, como mentores internos, cada vez precisam ganhar visibilidade e ser considerada de fato na carreira, para que isso aconteça de uma maneira mais, vamos dizer assim, assertiva. E uma outra coisa que eu entendo, sim, muito necessário, eu acho que também já foi dito aqui, é que a gente reestruture trilhas de conhecimento, e não só pelo conhecimento em si, que ele é super fundamental, mas da maneira, né? Ou seja, da forma que também torna interessante e trate com o público, né? Ou seja, de igual para igual, eu aborde, eu engaje este público também em algo que faça sentido. E, para mim, acima de tudo, este é um ponto que tem que estar no cerne da cultura da companhia, porque não adianta a gente ter todas essas políticas, ter todo um discurso muito bonito e o walk the talk, a coerência, a consistência não acontecer. Para mim, o mais importante é as promoções, elas aconteçam independente da idade, da faixa etária. Então, este movimento acontecendo na companhia e tendo espaço de fala, isso para mim é importante, né? Porque aqui nós estamos falando da competência de cada indivíduo. E tem uma data de nascimento, mas também tem os comportamentos envolvidos a ele. E hoje eu vejo, né, que independente da faixa etária, a gente tem muitos 50 a mais, com um olhar muito mais curioso e muito mais aprendiz de que todo outro. Agora, o quanto todos estão abertos para este novo modelo, nesse novo movimento, e que as organizações precisam pautar e se responsabilizar. Eu que agradeço, Andréa. Bom, eu vou trazer mais uma provocação que eu considero também extremamente importante, que é o seguinte: de que forma o envelhecimento ativo pode contribuir para a inovação social e não apenas para a economia, para a inovação econômica? E também, as empresas valorizam genuinamente a experiência ou apenas quando há escassez de talento? E quem inicia esse bloco é a Margarete. Muito obrigada. Bom, eu vou responder a segunda parte primeiro, porque eu acho que ela enquadra a primeira. Então, a resposta honesta é: em geral, as empresas valorizam a experiência quando há escassez de talento, sim. Isso não é um crime, é uma resposta racional a incentivos. Se o mercado fornece jovens qualificados em abundância e a pressão por renovação é constante, a empresa vai no caminho da menor resistência. A valorização genuína da experiência começa quando as empresas entendem que há uma categoria de conhecimento que pode ser gerada de uma outra forma.
O conhecimento tácito, o que você só aprende errando durante anos, no acerto e erro, o que te permite reconhecer um padrão que não está em nenhum manual, porque você já viu antes, já viu isso antes, já passou por isso antes. Numa crise diferente, num setor diferente, com outros atores. Esse é o coração da contribuição do envelhecimento ativo para a inovação social. Não é só que o profissional mais experiente produz mais ou melhor. É que ele ou ela carrega ou entrega categorias de análise que as gerações mais jovens ainda não desenvolveram. Porque ninguém as desenvolve sem um tempo necessário, sem uma maturação. A inovação social mais duradoura, aquela que não apenas cria algo novo, mas que sustenta essa criação ao longo do tempo, que ancora na realidade, que a protege dos erros que já foram cometidos, depende profundamente desse tipo de conhecimento. Eu passei a vida inteira na academia, na política e agora na gestão institucional. Em cada um desses campos, desses tempos, eu vi a mesma coisa acontecer. As decisões tomadas sem experiência acumulada custam mais caro e demoram mais para funcionar. Não porque os jovens sejam menos capazes, eles são igualmente capazes, às vezes até mais. Mas porque a experiência não é só acúmulo de informação, é aprendizado sobre o que não funciona. E esse aprendizado, quando presente numa equipe, economiza tempo, recurso e, às vezes, evita erros que não têm conserto. Muito obrigado, Margarete. Andréia, por gentileza. Eu concordo com a Margarete. Acho que esse movimento, ele começou, eu acho que despertou o olhar das empresas mais fortemente pela escassez de talento, sim, né? Acho que por algum tempo no passado, quando a gente até ouvia em grupos de diversidade, quando se falava de gerações, se pensava somente nas novas gerações. Acho que há algum tempo, sim, é que a gente vem trabalhando a questão do etarismo, mas lá no passado, a gente sempre falava, quando se fala, remetia-se ao termo talentos, normalmente você pensava em jovens talentos. Então, eu acho que começou desta forma e eu vejo que hoje a questão cresceu de uma outra natureza, né? Então, as empresas também compreenderam que a experiência, e é o que a Margarete falou, e para mim faz todo sentido, eu vou usar um termo que às vezes a gente diz, que é a casca que a gente cria ao longo do caminho, tá certo? Que é aquilo que você viveu, é a história que você traz em si, a experiência que você traz, as lições aprendidas, os fracassos que você teve, que te impulsionou para sucessos. Então, e isto traz uma maturidade que você precisa de uma base, e esta base, ela não só vem de bancos de escola, sim, é super importante a formação, sem dúvida nenhuma, mas ela vem daquilo que você viveu na vida real. Então, e esta experiência acumulada, ela traz um pouco mais de serenidade na tomada de decisão, ela qualifica essa tomada de decisão, né? Ela traz conhecimentos mais profundos de coisas que foram vividas, e traz perspectivas diferentes, ela traz um olhar para a vida de uma maneira diferente. Agora, o bacana de tudo isso é quando você tem a combinação. Por quê? Porque eu olho esse meu ponto de partida de uma outra maneira, eu olho o que eu acumulei ao longo do tempo, não para repetir padrões, ou ficar sempre fazendo da mesma forma, mas para impulsionar a inovação quando eu combino e eu olho um ponto de vista também diferente. Então, para mim, a combinação dessas duas coisas é que impulsiona essa inovação social, né? Porque a gente está falando muito da inovação dentro da empresa, mas o retrato que a gente tem na sociedade, nos clientes, também é este, né? Então, este é o retrato da gente compreender melhor. Para mim, tem uma outra coisa super importante, que é a escuta ativa, o respeito que se tem, né? Então, ou seja, de fato, essa compreensão e esse aprendizado que ele acontece. Então, para mim, a beleza de tudo isto é estar junto. Então, sim, acho que teve um ponto de partida e hoje eu acho que as empresas reconhecem estes talentos. E, para mim, é o reconhecimento do talento, independente da idade, nessa contribuição conjunta. Obrigada. Obrigado, André. Gilson, por gentileza. Para mim, o envelhecimento ativo, ele transborda para a sociedade, porque o sênior geralmente tem o que nós chamamos de inteligência cristalizada e muito, muito, muito senso de propósito. Eles são os melhores mentores para novos empreendedores sociais, lideranças comunitárias,
Inovação social é sobre resolver problemas complexos com muita empatia. É quem tem 50, 60 anos, às vezes, de trajetória, de história, de um banco de dados de humanidade que nenhum algoritmo conseguiu substituir até hoje. São motor da economia, do cuidado e da transmissão de muito saber. E aí a gente tem que estar na própria família, quando você tem o avô, o pai, o neto, o bisneto, você tem isso bem claro. Para mim, o envelhecimento ativo é o maior motor de inovação social que a gente tem no momento. Como empreendedor social que também sou, eu vejo que o sênior tem uma urgência em deixar um legado. Inovação social é usar essa sabedoria acumulada para resolver problemas da comunidade. Se o governo, as empresas não olharem para esse movimento, vão perder talvez a maior onda de impacto positivo que está acontecendo nessa nossa década. E na questão de valorização de experiência, escassez de talento, sendo bem honesto, hoje muitas empresas buscam os 50 ou 60 a mais por um desespero de falta de mão de obra técnica naquela hora. É valorização muito reativa. Mas as empresas inteligentes, pelo contrário, as que ditam tendência, já sacaram que essa experiência é um seguro contra crises. Elas valorizam o sênior não porque falta gente, mas sim porque sobra maturidade. Quem contrata 50 a mais, quando o mercado aperta, está apenas tapando um buraco. Quem contrata por estratégia está construindo legado dentro da empresa. Vejo que muitas empresas buscam o sênior quando tem um incêndio alto e falta gente qualificada. O valor real dessa experiência é muito mais preventivo. As empresas que só valorizam na escassez, eu acho que é uma visão assim muito curta, né? E a que valoriza na abundância é muito, muito destacada e geralmente é líder de mercado, com estrutura e com visão a longo prazo. Muito obrigado, Gilson. Olha, pelo meu cronômetro aqui, eu considero que nós possamos partir já para as considerações finais, porque nós não teremos mais tempo de fazer um bloco com 3 minutos de resposta para cada um. Então, eu vou fazer o seguinte, agora, nesse tempo, nesse intervalo que temos, cada um de vocês vai ter a possibilidade de fazer as suas considerações, e quem começa é o Gilson. Por favor, Gilson. Quero encerrar minha participação, além de agradecer ao Big Stories, Talks, toda a equipe e as minhas colegas Margarete e Andréia pela grande contribuição aqui nessa discussão. Mas quero dizer que a longevidade é, acima de tudo, um convite à resistência. Me vejo aos 62 anos e com o sucesso que eu estou construindo, trabalhando longevidade muito fortemente aqui em Santa Catarina, com as minhas empresas. A minha mensagem é muito simples. Não deixe que o seu RG defina o tamanho dos seus sonhos. O Brasil está aí com em torno de 59 milhões de prateados, economia prateada como eu, estão prontos para mentorar, para empreender e para transformar esse mundo. A inovação tem ruga, sim, e elas são o mapa do nosso sucesso. Muito obrigado a todos e obrigado pela oportunidade. Agradeço a você, Gilson. Por gentileza, agora, Andréia, para suas considerações finais. Bom, Leno, eu quero agradecer a você, a toda a equipe da Story Talks, agradecer ao Gilson e à Margarete pela troca que tivemos, eu acho que foi super enriquecedor. E o que eu queria trazer aqui, eu acho que, numa linha até que o Gilson trouxe, que de fato a idade não nos define, né? Eu acho que é para muito além disso, e eu acho que o que eu queria deixar como mensagem é: nós devemos sempre ter um olhar de aprendiz. As marcas, né, eu costumo dizer que as cicatrizes que a gente vai ganhando ao longo do tempo, elas nos impulsionam. Eu queria dizer que eu, representando a Bradesco Seguros, estou muito feliz de estar numa empresa que valoriza, né? Valoriza os 50 a mais e valoriza de uma maneira legítima. Então, e faz parte da nossa cultura. Então, nós temos, né, além de termos grupos de gerações, a gente tem alguns programas, e são programas que eles não foram impostos. Eu acho que ao longo do caminho construiu-se este olhar, né? Uma empresa que de fato também valoriza. Eu acho que ela valoriza os talentos independente da faixa etária. Então, eu sou muito feliz de estar aqui e agradeço a todos vocês, gente. Um abraço. Obrigado, Andréia. Margarete, agora é você. Obrigada, Lenivaldo. Quero também começar agradecendo a B-Story, parabenizando pelo trabalho maravilhoso e por levantar esse tema, né, que é tão tormentoso ainda na nossa sociedade, principalmente no ambiente empresarial. Eu trabalho com pequenos negócios e nós aqui temos feito todo um trabalho no sentido de
apoiarmos, modelarmos os nossos produtos para atingir esse grupo 50+. Nós já estamos aqui 60+, nós chamamos de futuridade, né? E estamos trabalhando e modelando nossos consultores para isso. Mas eu tenho também formação em direito e trabalhei décadas em defesa de grupos que a lei não protegia adequadamente. Então, eu aprendi cedo que a discriminação estrutural não precisa ter intenção de causar danos. O etarismo nas empresas, assim como o sexismo, assim como o racismo, opera muitas vezes sem que as pessoas que praticam se reconheçam como discriminadoras. E é justamente por isso que ele é tão difícil de combater pelos caminhos convencionais. Então, se a gente não combate o preconceito inconsciente, olhando para o próprio espelho, para o nosso reflexo no espelho, fatalmente nós não iremos fazer adequadamente essa correção que o mercado de trabalho, que a sociedade nos exigem. Então, eu parabenizo mais uma vez a BeStorm por estar levantando esse tema e de forma tão estruturada e profissional, por assim dizer. Muito obrigado, Margarete. Bom, chegamos ao final. Eu agradeço as participações ilustres da Margarete Coelho, da Andrea Carrasco, do Gício Zimmermann. Acho que foi uma conversa super legal, super bacana, e tenho certeza que agregou muito conteúdo, e conteúdo de muita relevância para quem está nos assistindo. Lembro a todos que o episódio BeStore Talks fica disponível para você que está nos vendo nos canais oficiais, no site bestore.com.br, no LinkedIn, no Instagram, YouTube BeStore e no canal YouTube da Mega Brasil. O próximo diálogo será veiculado no dia 13 de maio. E aqui eu dou o meu abraço, agradeço imensamente essa oportunidade de dialogar com vocês e de fazer essa mediação e convido a todos para o próximo episódio do BeStore Talks. Até lá!